Muito obrigado, Carla, Carlos, Alice, Guilmar, Alessandre. Bueno, mais uma vez, parabéns pelos teus proyectos. Y ahora vamos a dar a palavra a nossos convidados externos, primeiro Jailson e depois Cristina. Bem, boa tarde. Me escutam bem? Sim, perfeito. Ok. Boa tarde a todos, todas e todos. É uma grande satisfação. E aí, desde já, que queria agradecer o convite de Pablo para estar aqui com vocês hoje, refletindo sobre essas questões. E também parabenizar pela disciplina, ou pela indisciplina, chamada Cidades Multiespécie. Eu acho que é sempre muito salutar a gente trazer à tona e evidenciar situações disruptivas dentro da universidade, né? Tentativas de romper com o modelo disciplinar de conhecimento que é extremamente tradicional e que, na maioria das vezes, ceifa as potencialidades de produção de pensamento, sensações, sentires e agência, né? Então, sobretudo nesse contexto que a gente vivencia hoje, não só no Brasil, mas estamos no Brasil, então o contexto aqui conta muito. Esse esse espaço, esse contexto de interno nas ciências e externo, exógeno, que contesta, nos põe em xeque cotidianamente, nos menospreza enquanto comunidade, enquanto nossa capacidade de produzir pensamento e ação dentro da sociedade. Então, parabenizar Pablo por essa iniciativa do que eu prefiro chamar não de disciplina, mas de indisciplina, no sentido até decolonial do termo, de tentar pensar os espaços, a cidade, a territorialidade em um aspecto sensível, atentivo às comunidades multiespécie. Eu vou fazer posteriormente alguns comentários sobre cada apresentação e também desde já aqui parabenizar todas e todos que apresentaram, a Carla, Carlos, Alice, Alexandre e Gilmar. O trabalho que vocês desenvolveram é sensacional, se vê um esmero e uma criticidade bem interessante. Mas eu acho que o pano de fundo que deve ter mediado essa indisciplina, cidades multiespécies, eu acho que é o questionamento fundamental de como responder a um antropoceno. E aqui eu já me coloco, enquanto corporalidade, né, nessa reflexão, porque eu gosto de brincar com a terminologia, na verdade, de subverter a própria crítica e subverter a terminologia vigente, que é antropoceno, ao propor a noção de colonialoceno, para evidenciar que esse antropos do antropoceno, essa entidade de intervenção geohistórica, é um alguém situado. E esse alguém situado tem que ser nomeado, porque o que não é nomeado fica geralmente ocultado. Então, esse tempo geológico de intervenção desse tal homem não é um tempo abstrato, e esse homem tampouco é abstrato, esse humano. É um sujeito histórico, produtor de sentido, a partir de algumas demarcações culturais. E aí eu trabalho e penso, costumo refletir com base na noção de colonialidade do poder, para pensar essas ingerências humanas, antropogênicas, nos mundos. E aí eu notei que em alguns trabalhos essa crítica, digamos assim, essa crítica decolonial
ao antropoceno se fez sentir e presente. Só, antes também de aprofundar em algumas análises, queria só pontuar uma coisa que eu acho também interessante e achei interessante nas apresentações, é a perspectiva, e aí se casa muito bem com os estudos multiespécie, que é a perspectiva que eu notei em todos os trabalhos de imersão da sua corporalidade, do autor ou da autora, no próprio objeto de observação. E que, em uma visão tradicional de ciência, seria rechaçado ou visto como anticientífico ou contra o método e etc. Mas quando na verdade nós, enquanto sujeitos que investigamos, estamos inseridos no mundo que investigamos. Então somos parte da investigação. A gente também faz uma auto-investigação no momento que observa qualquer objeto. Nós somos parte constitutivas desse objeto observado. Então, eu notei que as experiências de mundo, de vida e sensibilidade de cada um que apresentou estavam presentes tanto na escolha, na opção do tema, como na crítica, como na reflexão, enfim, como na própria também construção histórica. E eu acho isso muito importante, desvendar o mito narcísico da ciência como um espaço neutro ou como um espaço que não pode, digamos, sujar as mãos com o objeto que está observando, né? O objeto é intocável, quando na verdade não. Nós nos imiscuímos com esses objetos cotidianamente. Não há um espaço abstrato de investigação, senão um mundo em constante interação multiespécie. Então, como eu estava mencionando anteriormente, acho que a grande questão que perpassa essas análises é como responder esse colonialoceno, capitaloceno, antropoceno, enfim, o termo que vocês preferirem. Como produzir sociabilidade nesse contexto, né? E aqui entendendo sociabilidade como uma necessária intervenção nos espaços, no mundo, nos mundos naturais, né? E que vai gerar ou não, ou vai gerar mais ou menos condições de habitabilidade para nós, os humanos, e para os demais. Então, e aí eu gosto muito de refletir com Anna Tsing, antropóloga norte-americana, quando ela fala sobre essas coisas e diz uma frase que eu acho que convém muito para essas apresentações de hoje, que é: que tipo de intervenção a gente deseja produzir, né? Ou seja, qual tipo de sociabilidade. E aí ela fala de gerar, nessa lógica do antropoceno, gerar ecossistemas de perturbação lenta, porque a intervenção, seja humana ou não humana, ela existe. Sempre existiu e sempre existirá. A questão é como a gente produz ingerências nesse espaço e como o espaço responde atentivamente a essas ingerências e qual a abertura que nós, enquanto humanos, podemos dar para gerar habitabilidade e resiliência e reprodutividade dentro desse espaço, né? Então, eu acho que refletir sobre a cidade nesse contexto multiespécie é refletir sobre um território, não no sentido tradicional de espaço, de espacialidade ou de territorialidade, como um palco picadeiro do humano, mas pensar o território e o espaço como um sujeito também produtor de sentido e de agência. E aí eu vou além da consideração de que os outros não humanos, os animais não humanos são sujeitos produtores de sentido, mas também que as consideradas entidades ou seres inanimados produzem sentido, né? Eu gosto muito de uma das primeiras etnografias realizadas
multiespécies realizadas no Brasil, no início da década de 90, sobre o dendê na Bahia. E aí, Lodi, ele afirma que os dendezeiros são fazedores de mundo. E aí, como é que você vai pensar? Como assim uma árvore faz mundo, ou constitui mundos? Né? E eu vi aqui em duas oportunidades nas apresentações uma menção referente ao cajueiro como um fazedor de mundos também. Né? Acho que foi na apresentação de Carla e de Alexandre. Então, o que a gente concebe como sendo um espaço em quase como um cenário inativo, como um cenário passivo para a realização humana no antropoceno, na verdade são entidades, uma pluralidade de entidades em interação contínua e constante, produzindo sentido, sociabilidades, produzindo perspectivas de mundo, e aí autores como Isabel Stenger já traz à tona essas questões, e tantos outros e outras no âmbito dos estudos multiespécies, a própria Donna Haraway, Anna Tsing, Eben Kirks, e é outro comentário que eu queria fazer em relação à indisciplina, a cidade multiespécie, parabenizar também Pablo por trazer essas discussões à tona aqui no Brasil. E aí também no contexto da arquitetura e urbanismo. E aí eu fico muito feliz e fico mais feliz ainda por isso estar sendo realizado na UFPB, que é a minha instituição, a minha territorialidade também. Então, eu acho que todos os 5 trabalhos, eles apresentam, de uma forma ou de outra, essas pistas de como buscar essa habitabilidade, de como no antropoceno, de como buscar a produção de ecossistemas de perturbação lenta, como a Anna Tsing falou, e fazem e fizeram também muito bem. Mas fazer só pequenos comentários, porque eu acho que eu já estou falando demais, já estou me alongando. É o mal de professor, né, falar demais. Mas só para pontuar alguns comentários sobre cada apresentação. A de Carla Lombardo, quando fala de swap, me tocou muito porque eu enquanto pernambucano e recifense, né, nós fomos sociabilizados com uma narrativa oficial do que é swap, né? E com uma narrativa produtivista do progresso tecnológico que vai levar a um aprimoramento moral, econômico e social em Pernambuco, e aí você traz uma contranarrativa, né, bem interessante, quando discute sobre as políticas. Outra coisa que me tocou quando você comenta sobre a água de lastro, e aí é um exemplo emblemático para a gente pensar até mesmo o que é espaço, o que é território. Né? Para quem não sabe, a água de lastro é a água que os navios utilizam para manter a estabilidade, né? Quando vão de um local ao outro. Então, aquilo ali que é visto diante dessa lógica moderna de ciência e de economia, como água, não é água, tão somente água, é água também, e não é água no sentido passivo e estático, mas é água como um dos entes interatuantes naquele contexto. A gente tem uma multitude de entidades viventes que coabitam aquele espaço e que são transportados cotidianamente no capitalismo global. Então, são territorialidades tiradas de um canto para o outro e produzem a recursividade que eu não gosto do termo que utilizam como de espécies invasoras, né, como foi falado do coral-sol, porque a espécie não é invasora per si, ela não invadiu, ela foi invadida inicialmente pelo humano e foi dejetada, despejada em outro local. Então, o invasor, no final das contas, continua sendo o humano.
Mas esse exemplo da água de lastro é muito bom para a gente pensar o antropoceno, né? O que é que a gente significa como habitabilidade, espaço, território, vida, relações, né? Com relação à apresentação de Carlos, eu achei muito interessante quando você fala dos paradoxos próprios do ambiente construído, os paradoxos da infraestrutura, né? Um, um empreendimento capitalista humano que pode produzir habitabilidade, paisagens multiespécie, né? Alice me fez pensar, quando discutiu o berçário marinho, sobre o branqueamento dos corais como o antropoceno, o colonialoceno, ele tem uma das molas motoras é um capital de branquitude que branqueia até o outro não humano, né? Então, o branqueamento dos corais é justamente o exercício do capital de branquitude capitalista, né, que é uma mola motriz do antropoceno, que é outra identificação, né, outra camada de identificação de quem é o antropos desse antropoceno, né? Porque às vezes a gente analisa o antropoceno colocando uma culpabilidade em toda a humanidade, como se toda a humanidade produzisse homogeneamente todos os desastres do mundo, né? E isso é uma violência epistêmica, dentre outras violências. Então há um sujeito produtor dessas violências, né? Que tem que ser, como eu disse no início, sempre nomeado. Alexandre, quando fala do cajueiro, eu lembrei de novo, como eu mencionei, da etnografia de Lodi, quando fala dos dendezeiros fazedores de mundo. E eu pensei como aqui no Nordeste o cajueiro é um fazedor de mundos, não só aqui na Paraíba, não só em Pernambuco, mas no Rio Grande do Norte, em vários territórios do Nordeste, nós produzimos sociabilidades a partir do que é o caju. Nas estradas, as pessoas fazendo castanha, isso é parte constitutiva da nossa própria produção enquanto humano, enquanto sociabilidade, enquanto noções de relação e de afeto também, né, de sensibilidade. Acho que a maioria aqui que é do Nordeste e que passou a infância ou a vida viajando pelos interiores consegue visualizar nas memórias afetivas o caju e o cajueiro e as castanhas e as pessoas fazedoras de castanha nas estradas desse percurso da vida. Uma outra coisa, Alexandre, que me tocou da tua apresentação é que você apresentou o Cabedelo e o mapa de Cabedelo, e se você notar, Cabedelo é uma tentativa natural de encontro do rio com o mar, né? O rio e o mar vão imprensando a terra para tentar se encontrar. E aí você tem as habitações humanas, né? As sociabilidades humanas, as construções de narrativas humanas de um lado e do outro. E aí do lado do mar, uma versão de humanidade elitizada, e do outro lado, do lado do rio, uma parcela de humanidade precarizada. E aí, para quase que num processo de higienização social, a gente cria os viadutos que não vão ligar a humanidade precarizada com a humanidade elitizada, se não permitir o fluxo e o transporte dessa humanidade elitizada. Isso é uma metáfora perfeita do que é um antropoceno. Por fim, a Gilmar, quando traz o Rio Pajeú, traz de novo Pernambuco, e aí também me toca afetivamente, porque, como pernambucano, é o meu país, Pernambuco.
quem nasceu, quem habitou Pernambuco sabe, entende disso. Quando fala sobre o rio, eu acho interessante que já há em alguns países, sobretudo na América Latina, no Equador e Colômbia, uma discussão do rio como sujeito de direito e o produtor de sentido como sujeito biocultural. Então, não é, de novo, aquela lógica, não é só água passando em um determinado local, mas é um ente que se relaciona com uma pluralidade de entes dentro de si, quase que numa noção de sujeito alobionte, né, de como nós nos constituímos enquanto humanos, e as condicionalidades recíprocas nas relações que nós temos internamente com outros sujeitos viventes. Isso por fim, e agora por fim, eu prometo que é o fim do meu comentário, eu acho que uma das coisas porque minha formação de base é no direito, uma coisa que me veio, das primeiras coisas que me veio à tona na reflexão sobre cidades multiespécies é do direito, da discussão corrente sobre o direito à cidade, sobre o acesso à cidade, enfim, os direitos à cidade, que são discutidos no âmbito de reflexão estritamente humana. E aí eu acho que cabe abertura para essa reflexão. A gente está começando a pensar de forma mais estruturada, sobretudo no Brasil, que tipo de cidade que a gente quer habitar, né? E aí a cidade, essa noção de cidade multiespécie nos convida a refletir que há outros que também podem se associar nessa discussão e nessa reflexão de qual cidade nós queremos, né? Fundamentalmente, quais são os destinatários dessa cidade. E aí a gente pode pensar e refletir sobre destinatário mais que humano. Desculpa ter me alongado demais no comentário e parabenizo de novo o Pablo e todos os que apresentaram. Carla, Carlos, Alice, Alexandre e Gilmar. Um abraço. Muito obrigado, Jairson, pelos teus comentários e pelas riquísimas reflexiones y contribuciones. Y vamos a dar la palabra ahora para Cristina Riva, desde Porto Alegre. Olá, gente, boa tarde. Muito obrigada, Pablo, por esse convite. Eu conheço o Pablo de muitas estradas aí. A gente coincidiu no Rio também, quando o Pablo fez doutorado lá. O outro dia eu não lembrava se era o doutorado ou se era um sanduíche. Eu pensei, nossa, que aposta do Pablo, né? Sorte para nós, né? De ter o Pablo assim com a gente, em vários cantinhos do Brasil. E quando eu ficava vendo algumas postagens que o Pablo faz, né, sobre essas aulas, sobre cartografia crítica e tudo, eu sempre fico querendo chegar junto e aprender um pouquinho, tirar uma casquinha. Então, agradeço muito o Pablo ter me chamado para falar um pouquinho de mim. Eu sou pesquisadora, navego mais pelo campo das artes visuais e tenho trabalhado com algumas noções e práticas de cartografia, tanto cartografia crítica, política, ou também visual e subjetiva. E eu acho que são todas essas formas de pensar a cartografia que me trazem aqui, me trazem estar aqui com vocês também. Eu atualmente sou pesquisadora pós-doc no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né? Estou aqui no Sul, está frio. Estava aqui pensando na necessidade de esfriar as águas, né, do Nordeste, né, não só do Nordeste, claro. E aí fui ligar o aquecedor aqui e pensei, né, claro, né, se nós humanos inventamos os aquecedores e os ar-condicionado e tal, tá na hora da gente poder também mudar a temperatura propositalmente, né, intencionalmente, né, para cuidar dessas espécies, né, que agora são vítimas das nossas escolhas sem inconsequentes, né. Foi super engraçado esse ato tão diário, tão cotidiano, né, preciso melhorar o ambiente para mim, está muito frio. O coral não tem essa opção, né? Quem é que vai fazer isso para o coral, né?
E bem, foi muito, muito bom escutar o Jailson agora, foi como uma aula, acho que o Jailson fez uma fala que me acolhe muito nas minhas, acho que nas minhas buscas, né, acadêmicas e também, mas eu não teria condições de fazer acho que desse jeito, alinhavar como ele trouxe agora, mas são preocupações bem extremamente urgentes e pertinentes, né, e o que eu pensei em trazer para vocês um pouco são inquietações minhas também, como pessoa artista pesquisadora, e também pensei em a gente aproveitar o tempo para escutar vocês um pouquinho mais sobre o processo de pesquisa, né? De criação dessas cartografias que são para além de, né? Cartografias, assim. Quero parabenizá-las todos e ao Pablo, assim, eu acho que tá para além de um prazer, porque a gente fala assim socialmente, né? Que prazer, que bonito. Eu acho que está para além, porque na verdade o que se afirma aqui são éticas mesmo, são éticas e formas de agir e de estar no mundo, né? Deu uma travadinha no meu Zoom agora. Não sei se vocês me escutam. Te escutamos y te vemos bien, Cristina. Ah, tá. Para mim travou, voltou. Então, acho que o que se afirma são modos possíveis, né? E linguagens também, que eu acho que é uma coisa legal da gente pensar, né? Quais são as linguagens que se cria, e as semióticas e as imagens, né? Como é que a gente comunica, né? Como é que a gente dá forma, né? Para esses processos de pesquisa, né? Como é que a gente dá forma, como é que isso é lido, como é que isso tem acesso, né? Nesse sentido são preocupações minhas também. Gostei muito de escutar o Gilmar. Eu acho que o trabalho do Gilmar é um dos que eu não tinha visto imagem, mas eu li a descrição e daí então agora eu consegui fazer essa montagem, ver o Gilmar falando. Ele falou dessa preocupação, né, de como essa cartografia ela tem uma difusão no próprio território, né, como é que essa cartografia tem, digamos, um uso, os efeitos, né, pedagógicos, informativos, educacionais ou ativistas, né, que possam interferir no contexto. Acho que é bem legal, seria bem legal escutar de vocês também como é que vocês percebem, né, os efeitos da produção dessas pesquisas, né, desses mapeamentos e tudo mais, né, em relação ao contexto, porque a gente sabe que os efeitos não vêm só depois, os efeitos já acontecem à medida em que as pesquisas vão sendo desenhadas, né, vão sendo concebidas e tudo mais, né. E para falar um pouquinho de situacionalidade, assim, foi engraçado porque eu estive muito em Recife, assim, muito antes de ter minha filha, mas estive uma vez só em João Pessoa e estive no Porto do Suape. Então, a cada um que eu ia vendo, eu ficava, né, fazendo esse caminho do desejo, do que eu já conheço desses lugares, né, do que eu já conheço e como se isso fosse o meu passaporte de acesso também, né. E é super interessante ver que com cada projeto foi aparecendo o que eu não conheço, o que eu não sei desse lugar, né? Então é como se e aí essa coisa de colocar em evidência muito quais são as imagens e os primeiros acessos que a gente tem em relação a um território e quais são todas as outras imagéticas, semióticas, sensibilidades que vão sendo levantadas e produzidas, né? À medida que se foca, né, com generosidade, com cuidado em relação a um assunto, em relação a um lugar. Então, foi bem interessante para mim, pessoalmente, essa abertura entre conheço, não conheço, sei, não sei, como é, como é que não é, né? Porque essa coisa de ser sulista também, e de repente, né, o Nordeste é um contexto completamente diferente do Sul, né? Eu estou de volta aqui em Porto Alegre, mas eu já morei no Rio, morei fora, onde fiz doutorado, voltei, aí pipoquei no Rio, depois vim para cá. E nesse meio tempo, muitas passagens por Recife, que me dão uma certa proximidade, eu acho, com esse território. E, enfim, apenas uma passagem em João Pessoa, que é uma cidade que eu fui quando estava grávida e não consegui transitar muito, porque quando a gente está grávida, a gente fica mais lenta. E essa lentidão é bem interessante também, onde é que uma mulher grávida vai. Bom,
Eu acho que teria muitos, assim, comentários pequenos ou grandes, ou não sei, para fazer a partir de cada projeto. Os projetos de vocês têm imagens poéticas que são algo que é sempre tão interessante de pensar. Como eu trabalho com artes, né? E hoje de manhã eu também, foi o final da disciplina que eu dou na pós-graduação. Então eu vi a apresentação dos alunos hoje de manhã e a gente de novo caiu numa discussão que não quero apresentar de uma maneira genérica, mas que interessante que é quando aquilo que a gente toma como ficcional interfere no real e depende de uma criação poética, né? Que há um laço, há um enlaçamento poético, né? Que são essas dobras da representação do mundo que permitem que a gente veja o mundo de uma outra forma. E nesse sentido já é um gesto de intervenção, né? Eu vi isso bastante no trabalho de vocês. Tem a parte a coreografia Draga, a coreopolítica da Draga, tipo, nossa, né? Esse movimento corporal empático, né, que entende o que é a força da draga, que vai lá e empurra a areia, tira a areia, e nesse sentido, quando tira a areia, desloca tanto. Isso me arrepia de pensar, isso é uma imagem poética, mas também é extremamente real e concreta, né? E acho que esse trabalho todo de fabulação, que é essa fabulação tecnocientífica, ela consegue, né, nos trazer imagens que têm uma intervenção no real, porque elas produzem também outras outras coisas, outras sensações. Nesse sentido, é uma produção imagética, né, que vai além de uma necessidade de representar aquilo, mas também de representar e apresentar com um gesto que tem uma intensidade, que tem uma... Enfim, eu não saberia como nomear, mas é algo que eu vejo no projeto de vocês muito, né? Eu acho que a própria noção de coreopolítica vem para pensar exatamente esse tipo de gesto, né? De manifesto, ou de levante, ou de imagem. Eu não sei, eu acho que eu poderia falar depois mais, mas de repente a gente poderia fazer uma pequena rodada, assim, entre vocês, de vocês narrarem um pouco para nós. Não sei, vocês com certeza devem ter feito isso para vocês nas aulas com o Pablo, mas de repente vocês narrarem para a gente um pouco os processos, as escolhas, como é que isso afeta vocês, como é que isso afeta percurso, relação, no sentido da gente poder ter acesso um pouquinho mais às ecologias de vocês também em cada território. Eu acho que isso é uma coisa interessante de pensar, né? E até estressando um pouco e pensando que olhares que se renovam, que olhares que se fazem novos em relação àquilo que às vezes parecia que já estava dado ou esgotado, e às vezes até em relação a sentir-se um pouco estrangeiro no território, né? Ou ser, né? Geopoliticamente estrangeiro em um território. Porque também vi que tem cruzamentos, né? A gente foi para Alicante, e aí eu vejo o trabalho da Carla, que tem um sotaque espanhol, isso são elementos, né, que nos falam de lugares também. E aí, então, eu queria talvez escutar vocês um pouquinho em relação ao processo. Como é que vocês sentiram isso tudo? Muito obrigado, Cristina. Entonces vamos a hacer esa rodada que estaba propondo Cris. Podemos seguir el mismo orden das presentaciones. Comenzar Carla, Carlos, Alice, Guilmar y Alessandra. Respondiendo à inquietação e à pergunta de Cristina sobre o processo e a afectação. Tá. Obrigada, Cristina, pela devolução. E eu moro aqui, né, na região do Porto de Suape, no Parque, desde novembro do ano passado. E já tinha morado 3 anos antes. Fiquei 4 anos em São Paulo e agora voltei, né? E quando comecei o curso, né, estava muito focada nas marisqueiras. Fiquei apaixonada pelas marisqueiras, pelos percursos, pelas coreografias que elas faziam, né, como elas catavam o marisco. E depois comecei a procurar saber mais sobre o Porto, né, porque eu vejo o Porto de longe. Mas assim, para desenvolver o trabalho, fiquei procurando mais
como eram esses movimentos, né, exógenos do capital, da draga, das barragens. Então aí foi ficando com mais e mais camadas o projeto. Pronto, então, eu moro em Espanha, na costa mediterrânea da Península Ibérica. Primeiro, tenho uma relação com o contexto brasileiro e português, porque morei no Porto, em Portugal, o último ano, e também conhecia a trajetória do Pablo e a sua metodologia de cartografia e de pesquisa, e queria experimentar, porque também tinha relação com uma das inquietudes que tinha, que é sobre esta relação que temos entre os humanos e as infraestruturas e os animais não humanos. Então, esse framework que tive os últimos anos coincidia com esta situação da estação de filtração de água e os campos de golfe, e este movimento paradoxal dos ecossistemas. E então era uma oportunidade para continuar a trabalhar com isto, e neste caso num formato do vídeo, que acho que é um bocado mais divulgativo que um plano eh, que está orientado só para profissionais, só para pessoal especializado. Oi, boa tarde. Acho que o meu processo foi um bocado extenso até chegar aqui, até, enfim, essa apresentação. Acho que eu sou orientanda do Pablo desde 2018 e a gente sempre tem trabalhado de alguma forma com cenários multiespécies. E, enfim, ler Haraway também, enfim, no meio da minha graduação de arquitetura, me fez pensar em muitas coisas, e é uma coisa que eu sempre tento colocar um pouquinho em todos os projetos que eu faço. Mas para mim o que é mais interessante de tratar com essa história dos corais o que me fez focar mais nesse objeto, né, nesse ecossistema, nesse espaço, a ponto, enfim, de estar preparando ele para ser meu trabalho final de graduação, que é um trabalho mais longo, é a minha relação de parentesco mesmo, que eu nunca tinha dado por essa dimensão, até começar a olhar para esse cenário, né, para essa paisagem, para esse ecossistema, através de, enfim, desses olhares mais ortodoxos, sabe, dentro da arquitetura e tal, que aí depois eles começaram a se refinar com essa questão da cartografia radical, né, que eu tive algumas oportunidades de trabalhar com metodologia de cartografia radical em outras disciplinas que eu paguei com o Paulo, até conseguir reconhecer mesmo, sabe, tipo, por que que o meu afeto, ele se dirige tão mais a essa parte da cidade, a esse ecossistema, do que aos outros. E aí, enfim, inclusive quando eu estava preparando as coisas para essa cadeira, eu achei aquela minha foto, né, de neném ali nos corais, e aí eu consegui fazer esse fechamento, né, dessa busca pelo inconsciente próprio, assim, de entender por que que esse espaço, ele me desperta tanto. E, enfim, tô bem interessada em seguir desenvolvendo esse trabalho, agora com essas camadas mais materiais mesmo, né? Tipo, porque vou me formar arquiteta e aí a gente precisa ter uma camada de materialidade muito grande nas coisas que a gente propõe até então. Bom, assim como a Alice, a minha relação aqui com o Rio Pajeú, né, que foi o objeto de estudo principal da minha cartografia, é completamente de parentesco. Assim, eu sou da cidade de Flores, no interior de Pernambuco mesmo. Acho que para quem é de Pernambuco, Jailson, né? Não sei se você conhece Flores, mas a maioria das pessoas não conhecem porque é uma cidade muito pequena, perto de Triunfo, Serra Talhada, assim, as mais conhecidas. Então, é um interior muito pequeno e eu saí daqui para ir para João Pessoa para cursar arquitetura. E aí, essa possibilidade do curso, dentro do curso de arquitetura, da disciplina de cidades multiespécies, foi uma janela que eu encontrei para conseguir voltar para as minhas raízes, assim, e principalmente conseguir exercer uma atividade mais artística, que é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, de fazer no curso. É tanto que surge daí a minha necessidade e a minha vontade mesmo de fazer essa cartografia manualmente, com papel e nanquim. E acho que conseguir representar essa realidade daqui
porque assim, a gente fala de um rio e acho que só quem é daqui do interior mesmo, do sertão, sabe a importância que isso tem, que isso existe. Então, acabou sendo muito importante para mim essa atividade, conseguir, assim, remeter às minhas raízes e a um elemento que é tão importante aqui no sertão. Bom, eu queria agradecer também, né, os comentários tanto do Jair quanto da Cristina pelo retorno. E também, né, eu também tenho uma relação pessoal, né, com esse meu tema, porque eu sou de João Pessoa, eu moro em Cabedelo, né, faz acho que mais de 5 ou 7 anos por aí. E durante a graduação eu fiz um trabalho, né, sobre Cabedelo e sobre as diferenças socioespaciais que existem aqui na cidade, né? E foi algo muito perceptível, assim, muito gritante, e ainda mais, né, depois, quando começou-se a construção dos viadutos, foi algo que me incomodou muito, me revoltou muito, assim, porque como a cidade de Cabedelo, né, em meio a tantas outras cidades, né, que não tem tanto potencial assim, Cabedelo tem um potencial tão grande de espécies de biodiversidade e que não é aproveitado, né, que ainda é preferido fazer esse uso, né, de concretos e de infraestruturas humanas e não dando tanta atenção assim a toda a potencialidade de espécie, né, de biodiversidade que a cidade tem. Né? Bom, bueno, se alguém tem algum comentário mais, Jailson, Cris, alguma pergunta, comentário mais que... Eu queria fazer um comentário mais. Eu queria contar uma coisa para vocês. Difícil. Vocês estão vendo essa árvore atrás de mim aqui? Hoje de manhã eu descobri que ela foi cortada. Hoje de manhã. Assim, tipo... Aí eu queria perguntar para vocês sobre as mutações e as transformações. Eu acho que é algo que vem aí junto, né? Das cartografias. Porque, assim, eu estou fazendo estou bem no processo de produção de imagem, que é uma coisa que vocês já trazem bem madura nos processos de vocês, né? Que acho que é uma coisa a gente conceber um projeto e aí você começa a trabalhar nessa coleta, né? Como é que eu vou apresentar isso, né? Como é que eu vou... Eu comecei a fazer um mapa, que é para ser um mapa colaborativo, dessa espécie de árvore que chama guapuruvu. Ela tem vários nomes, ela está mais na região da Mata Atlântica, né? Na costa do Brasil, e também tem uma espécie na Amazônia, só que não se chama guapuruvu, mas o nome científico também é Schizolobium. Schizolobium amazônico e o Schizolobium paraíba. E é uma árvore que eu me identifico, não tem nenhuma razão especial, mas uma das coisas que eu acho interessante é que essa árvore ela tem um tempo de vida, digamos, similar ao tempo de vida de um humano. Ela vive entre 60 e 100 anos, é o tempo de vida. Então, é uma árvore considerada jovem, ela tem um crescimento super rápido. E aí a ideia é fazer um mapa colaborativo dessas espécies na cidade de Porto Alegre, região metropolitana. Então, a gente está na fase de programação, a gente ia fazer uma plataforma, decidiu mudar, então a coisa está atrasada. E eu lá querendo muito, né, fazer um mapa das árvores que existem na cidade, né, que é muito uma visão de veras, podemos dizer, estática, né, da existência da vida vegetal. E aí, então, conversando com uma bióloga e tal, ela falou, pô, de repente seria legal se você falasse, você pudesse taguear lá quais são as árvores que estão precisando de manutenção ou que estão doentes. Eu pensei, bom, isso é interessante, a gente pode tentar trazer alguma coisa sobre isso, porque muita gente acha que essa árvore é peçonhenta, ela atrapalha porque os galhos são muito grandes e podem cair, só que uma árvore só cai quando não tem manutenção. Estou fazendo essa introdução gigantesca para a gente conversar sobre como é que vocês percebem isso nos processos de vocês, né? E aí, então, hoje de manhã eu levei um susto quando eu percebi que, na verdade, eu estou fazendo um mapa de algo que, na verdade, está desaparecendo, né? Também, né? Então, como é que a gente fica nesse correndo atrás, assim, né? E aí tem um texto que saiu agora da Donna Haraway, que eu não consegui ler, que é uma entrevista, né, que ela fala, né, aprender a viver em um mundo destruído, que tinha a ver com aquela imagem do dançar sobre as ruínas, né, então, acho que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa, né, fazer essas cartografias que explicitam quais são as contradições do momento e, ao mesmo tempo, nessa cartografia, fazer uma cartografia rastejante, que é essa que vai
perseguindo, né, as mutações e as adaptabilidades, né, como o Jailson falou, né, eu estou pensando, né, em relação aos ecossistemas de perturbação lenta, né, que seriam essas pequenas, seria uma cartografia capaz de olhar, né, para essas micromutações e essas micropercepções. Então, é como se a gente estivesse, de novo, vivendo aquela tensão entre uma macro política, uma macro percepção e também aquilo que consegue valorizar e perceber, né, a vida na sua manifestação ali, por exemplo, no trabalho da Carla, né, as marisqueiras, né, há uma potência ali, né, há uma potência há uma cartografia rastejante, digamos assim, né, que vai vendo como é possível, né? Como é possível seguir essa vida, né? E aí é tão bonito quando aparece no final, né? O sonhar a comida do povo, né? Não sei se eu estou falando bem como está ali, mas acho que tem alguma coisa desse sentido, né? Então, não sei, eu queria partilhar com vocês também um pouco dessa sensação que também eu entendo como uma urgência política, né? Para que a gente possa se associar a essas forças e essas mutações. Como é que vocês percebem isso? Porque eu compartilho isso com vocês porque às vezes esses processos geram muita frustração também, né? Quando a gente começa a mapear os problemas, não são cartografias fáceis, né? Não são cartografias resolutivas, né? São cartografias de problema, que eu sei que vocês estão todos agarrados aos problemas, como dá para ver, né? O que eu vou tentar fazer a partir de agora, né, deste projeto, é continuar com as marisqueiras, num sentido de propor mais coisas, talvez propor um parlamento das marisqueiras, como foi feito o Parlamento dos Corpos, não sei se foi na Alemanha, e Maria Galindo fez na Bolívia, o Parlamento das Mulheres, e continuar mapeando, né, mas agora focada mais nas marisqueiras, nelas. Eu acho que depois deste mapeamento é o momento de ver como o projeto de arquitectura, neste caso da estação de filtração, pode intervir, não pode intervir, pode ser consciente de que está a intervir um ecossistema, que é o ecossistema do rio e que é o novo habitat dos sapos. Então acho que esta infraestrutura, o desenho desta infraestrutura, tem que ser consciente desta relação e pronto, acho que tem que ver com como os humanos são relacionados com a infraestrutura, porque é uma infraestrutura super opaca e este vídeo o que está a fazer é transparentar de alguma forma o que está a acontecer dentro da infraestrutura e que impacto tem eh, no ecossistema do lado, no ecossistema perto, que é o rio. Mas a partir daí nós obteremos informação, a partir do mapeamento, se não, actuar e propor uma transformação física do espaço que não só visibilize isto, sino que consiga encaixar os dois fatos. Para mim, eu acho que essas questões todas, elas têm intervido muito no processo de formação pessoal mesmo. Então, acho que, enfim, minha família toda, né, sempre teve uma educação muito marxista. E aí tem aquela grande tese 11, né, do Marx, que a questão não é compreender o mundo, mas sim transformá-lo. E eu tenho buscado me aproximar dessa transformação por meio de uma consciência mesmo de espécies, uma certa praxis ecossocialista também, com os pequenos grupos que tratam desses temas dentro da cidade. E eu tenho tido muita sorte, apesar de ser um problema muito dantesco, né? Essas linhas de limites cada vez mais próximas e cada vez mais assustadoras, principalmente quando trabalha com os corais, uma vez que eles são super frágeis e são, inclusive, esse ícone trágico do fim das mudanças capitalocênicas, né, no nosso planeta. Mas eu tento também enfim, até como uma forma de tentar ter uma certa esperança radical, né? Acho que como o trabalho do Carlos fala também, de se tentar propor, enfim, novas formas de conciliar, entendeu? Então, na cidade tem essa
essa intenção e esse investimento muito forte preparado para se salvar uma infraestrutura, que aí vai prejudicar uma outra infraestrutura, né? Uma infraestrutura verde e azul. E aí tentar ser um pouco ágil para tentar propor o que seria um cenário alternativo, uma infraestrutura alternativa. E acho que eu venho também de um espaço anterior, minhas pesquisas anteriores são muito ligadas a essa parte de fabricação digital e tal. Enfim, essas práticas mais materiais mesmo. E aí eu fico tentando, enfim, sobrepor essas questões todas que me interessam, que eu acho que eu tenho alguma capacidade de propor. E, enfim, o mais difícil é você conseguir os espaços para discutir mesmo. E quando se encontra, é muito gratificante. E acho que isso já gera otimismo suficiente para a gente conseguir vencer essa tristeza, né? Que dá, essa tristeza que paralisa, às vezes, ao tentar endereçar esses outros problemas. Eu me identifiquei um pouco com a fala de Cristina, quando ela fala em mapear algo que está desaparecendo. No meu caso, o Rio Pajeú não é um rio perene. Ele passa grande parte do ano seco. E passou vários anos secos, inclusive. Então, quando eu estava começando a procurar qual seria meu objeto de estudo, eu comentei com algumas pessoas da minha cidade, com alguns amigos, falava, vou fazer um trabalho sobre o Rio Pajeú, e aí eu vi comentários do tipo, mas que rio, sabe? O rio tá seco. Atualmente ele tem água, mas isso me chamou a atenção para essa questão, assim, que a informação aqui na região, principalmente nos espaços, nas comunidades rurais, já é de grande valia, sabe? Informar para essas pessoas que o rio, por mais que por parte do ano esteja seco, ele ainda é um rio e ele ainda existe e ele tem todo um ecossistema dependente dele. Por mais que ele não tenha água em uma parte do ano ou durante o ano inteiro, ele ainda funciona e ele precisa continuar existindo para sempre. Então, eu acho que se esse trabalho conseguisse chegar, pelo menos de uma forma didática, que é o que eu tenho tentado fazer, entrar em contato com prefeitura, enfim, com universidades aqui da região, já seria muito importante. E acho que eu, como Alice, também, né, é importante esse trabalho para o pessoal também, né, para a gente ter um melhor pensamento crítico acerca da cidade que a gente está inserido, né, que a gente vive, que a gente ocupa, né. Mas também eu enquanto, né, sou aluno do mestrado, mas o meu objeto de pesquisa é mais a cidade distópica, né, mais a ficção especulativa, tanto da distopia, da distopia e da utopia, né, dessa forma ficcional. Então, eu acho que também é importante, né, esse tipo de trabalho para também criar um pensamento acerca dos elementos distópicos que a gente também percebe na cidade que a gente habita, né? Não é apenas algo ficcional, algo distante de nós, mas também há elementos também da distopia onde nós estamos, né? E também com potenciais também quem sabe utópicos, né? E acho que minha pesquisa, né, meu trabalho é mais também voltado para isso, não uma forma mais projetual de proposta, mas também de senso crítico acerca da cidade, enquanto elemento distópico e, quem sabe, utópico. Muito bom, temos 10 minutos mais. Se alguém quer levantar alguma inquietação mais. Bom, para mim tem um tema de fundo, de contexto, respondendo também a pergunta de Cristina, que é sobre a cuestión más de lo que está en juego, es que si pensamos que el planeta Tierra es un planeta multiespecies, dentro del planeta Tierra, Brasil es la línea de frente da defensa da biodiversidade por ter las mayores reservas de agua y la mayor biodiversidad del planeta, principalmente, y no solo pela Amazonía, ¿no?
Entonces, digamos, si esta discusión tiene que ver con un fenómeno más global, la territorialidad de donde estáis vosotros ahora es la última frontera. De lo que está en juego. Si pensamos cómo va a afectar la deforestación, ese posible fenómeno de que se llama the forest died back, cómo afectaría una deforestación masiva de Amazonía al planeta Tierra en su conjunto, tendría una afectación que se va a sentir en todos los locales, ¿no? Entonces, ya, si hay algún local donde esa mirada multiespecie, ese ir alendo da cuestión do antropocentrismo, na última instância também para a defesa da nossa própria habitabilidade, é onde saímos vocês agora, é o Brasil. Então, não sei, eu fiquei muito emocionado também porque com os trabalhos, porque apesar de ter acompanhado todas estas semanas, no fue muy intenso porque hicimos muchas aulas extra también, tutorías extras, porque hubo un poco un proceso de autoexploración de todas, porque al final es un curso que no es un atelier de proyecto, no es un curso de 60 horas, es un curso de 30 horas, de 2 créditos, ¿no? Que es lo que permite el formato de cursos optativos, ¿no? Cursos experimentales, para hacer un poco cosas fora, para salir da caixa, ¿no? Entonces, digamos, fue un curso muy intenso, mas que viene de una hipótesis que iba a depender claramente del engajamiento de los estudiantes, ¿no? Y también de mi engajamiento también propio, ¿no? Porque yo también tuve que ir detrás de la hipótesis, ¿no? Había una literatura que viene de humanidades ambientales, ¿no? Entonces, leemos esos autores, ¿no? Leemos Donna Haraway, así, leemos también toda la contribución brasileña, todo el pensamiento fundamental de los grandes intelectuales que ahora tienen el planeta también, que es Viveiros de Castro, de Baradanowski, las aportaciones del pensamiento indígena de Ailton Krenak, el trabajo de David Kopenawa con Bruce Albers en ese libro de las memorias de un chamán Yanomami, ¿no? Que a caída do céu, ¿no? Entonces la idea del curso fue cómo crear un aparello técnico-científico a partir de esa literatura que yo considero como de ponta, ¿no? Mas cómo llevar eso a la esfera más, digamos, más de análisis espacial, de pensar más el territorio, era un desafío, ¿no? que iba a depender mucho do engajamento, ¿no? En ese sentido, tenía un risco, ¿no? De às vezes quando você propõe una literatura científica muy nova, ¿no? Y de facto o Feral Atlas fue publicado en, acho que outubro de ano pasado, ¿no? Entonces, yo siempre intento que no consigo hacer otra cosa. Todas las bibliografías con las que costo trabajar acaban de salir, ¿no? Entonces, eso es un poco arriesgado. Puede ser que às vezes... Essa é velocidade, Pablo. Pues sí, tem risco, mas às vezes tem um resultado muito fascinante pela capacidade desses novos repertórios epistémicos, si son tornados en proyectos docentes político-pedagógicos, tienen la capacidad de capturar la imaginación de los estudiantes de manera mucho más poderosa que una literatura, una propuesta docente más clásica, ¿no? Más claro, más depende del engañamiento, ¿no? Depende, digamos, de que el estudiante salga un poco de lecturas más convencionales y es como... tiene que haber una intensidad alta, ¿no? Por parte de... Falo también que tuvo la suerte también de este curso fue que se fue reduciendo el número de estudiantes y pudimos hacer casi 5 horas por semana o 6 horas por semana solo con 5 estudiantes en 2 cursos diferentes de graduación y de posgraduación. Y es también toda una idea también de que cuando
cuando hay un diálogo y una conversa con tempo, ¿no? Fue un poco slow en ese sentido de Stengers, ¿no? De lo que falaba Jason, de slow, fue muy slow science este curso, ¿no? Tuvimos la capacidad de, como ningún otro curso, de poder conversar mucho, de tener mucho feedback, hubo algo también muy recursivo que fue el propio trabajo entre los propios estudiantes, siempre comentando los trabajos entre todos. Tuvimos también, la verdad, importante mencionar, tuvimos también la participación de un arquitecto pesquisador que mora en Portugal, que se llama Diego Bis, que él estaba haciendo una pesquisa junto con otro personal en Portugal sobre fishing architecture, que el idioma palestra que ayudó fue muy inspiradora, ¿no? Eu pensei inclusive convidar vocês, Cristina, Jason, antes durante el curso para hacer una palestra más teórica, mas también a gente tem que ser muito estratégico, no puedes convidar a alguien para falar 2 veces, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a esperar hasta el final, entonces, mas todo é un pouco acerto, todo é un pouco un experimento, ¿no? Que también como falaba Dona Haru, que às vezes acho que el experimento estaba bem diseñado, mas podía no ter dado certo, ¿no? No sentido de mas eu estou extremadamente feliz do trabalho de todos vocês. También la verdad es que fiquei muito emocionado por las palabras de vocês hoy, de Jailson y de Cristina, y también de las aportaciones, das suas aportaciones, ¿no? Como Jailson dio, acho que ele conseguiu fazer em 10, 15 minutos um state of the art da questão multiespécies que tem sido muito rico, e também como Cristina, você conseguiu também dar aqui a esta conversa un sentido ético, estético, político, ¿no? De lo que está en juego, que en última instancia, além da discusión académica, ha hecho que lo que es más importante, ¿no? Cómo tiramos es un privilegio estar en un contexto de una universidad pública, un privilegio ser profesor, un privilegio ser estudiante, y también una responsabilidad, mas también en este contexto ahora do antropoceno, capitaloceno, como plantacionceno, como queramos llamar, hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Están en juego, bueno, toda cuestión de necropolítica en otros niveles, otras dimensiones, ¿no? Mas esa idea de tirar que a sala de aula sean esos propios bens comunes ameaçados, que no caso da Paraíba é uma cidade, no caso eu penso, a cidade que tem mangue, que tem corais, então para mim todo esto, depois de ter estudado toda a questão das humanidades ambientales, toda essa crítica antropoceno, pues tinha a oportunidade de tomar, digamos, el propio territorio como el objeto de una manera muy directa y mucho también de lo que está en juego, ¿no? Que si vos haces un curso como este en Zúrich, en una universidad o en Berlín, hay muchas potencialidades a nivel multiespecies, pero si pensamos en una ciudad como Recife o Paraíba, es fascinante, ¿no? Entonces, acho que esa revolución, como los tradicionales estudiantes han conseguido al mismo tiempo ser muy comprometidos por la cuestión científica, por la cuestión artística, como he tenido también, igual que yo tuve que ir detrás de literatura científica muy nueva, los propios trabajos estudiantes también tuvieron que ir detrás de artículos académicos publicados por universidades de Pernambuco, Alice comenzó a descargar, comenzó a leer tesis publicadas o año pasado por biólogas marinas que están consiguiendo hacer los primeros dados bathométricos dos corais de biopessoal. Entonces, a partir de esos dados que Alice extrae de una tesis académica publicada el año pasado, ella construye el 3D. Entonces, digamos, es todo un devir, digamos que es como un devir guattariano deleuziano, pero ahora también multiespecies, ¿no? Entonces, bom, mais uma vez dar os parabéns a Alice, a Guilmar, a Alessandre, a Carlos y a Guilmar, no, y a Carla. Y mais uma vez agradecer a Cris
a Cristina Rivas e a Jailson Rosa pelas suas intervenções. E acho que podemos fechar aqui. Eu queria dar umas palmas para todos os projetos. Pablo, eu acho que tem uma pessoa que quer falar ali, que está tímida. Será que ela quer falar? Cristina me botou na prensa, eu estava quietinha aqui, só no off. Ela, e aí, você não vai falar? Pô, então vou, né? Não, eu vim aqui hoje dar um oi, né? Conhecer vocês. Eu sou Yazana, eu sou professora de arquitetura da UFRJ e coordeno um projeto de extensão chamado Floresta Cidade. E tem tudo a ver, né, com o que vocês estão pensando aqui. A gente também está lendo esses autores, Tifinda, Nahaven, Stengers, uma série de ameríndios, né, esses todos que você citou, mas uma série de outros, acompanhando a Pisiagrama lá do Wellington de BH bastante. Tem um ciclo de estudos aqui no Rio bem forte nos últimos anos, que é o Selvagem, que a gente vem participando. Então, a gente está nessa rede de pensar essas coisas. Eu só queria dizer que é bom encontrá-los, conhecê-los e a gente talvez poder tecer costuras entre esses pensamentos, esses projetos, estabelecendo uma rede no Brasil, né, desse pensamento que está sendo difundido. Então, convido vocês a... É um Spotify, está no Deezer e no... É um podcast, desculpa, está no Spotify e no Deezer, o Floresta Cidade, e a gente vai fazer agora um evento junto com esse congresso, o UIA, Internacional de Arquitetos, que vai ser aqui no Rio. A gente, na verdade, vai fazer um evento com a comunidade da Gamboa, que é uma comunidade que a gente faz parceria, que é a região portuária aqui do Rio, que é um lugar de muita violência, né, histórica, de muitas camadas, e vai ter esse evento. A gente vai ler textos juntos com a comunidade da Gamboa, todos textos afins ao que está sendo dito aqui. Então, convidar vocês para chegar junto nessa história e ouvir o podcast e falar com a gente, enfim, e tecendo aí uma rede. No Instagram a gente é Floresta Cidade também, então todas as divulgações estão por lá. E é isso, queria dizer que foi muito bom ver os trabalhos, ouvir as falas também de vocês, conhecer o Pablo, conhecer o Jailson. Cristina eu conheço de longuíssima data, a gente é amiga há muitos anos. E, enfim, um prazer. Muito obrigado por quebrar o gelo. A verdade, eu estava com a dúvida se abrir ou não a conversa a la gente que não estava no programa. Não, essa tensão entre como um concerto de música todo preparado e o free jazz, não? Y la verdad, no sé, también esos momentos son como oportunidades no final que son únicas, ¿no? Para que ese grupo de humanos que estamos aquí podamos levantar estas cuestiones y compartir desde diferentes lugares y perspectivas. Entonces, yo acho que você comenzó y no sé, si Marília, Felipe, está también aquí no Zoom, está también a nossa diretora, a chefa do departamento, Amélia Panet, que agradeço muito ela estar también escutando. Y bueno, personas que no nominé, si alguien quiere, está también Caroli Suárez Barbosa, que é uma jovem arquiteta que ela fez todo o diseño do cartaz do curso. Entonces, digamos, al momento de también un poco hacer micro libre, ¿no? Como en las asambleas de rua. Y si alguien quiere hacer algún comentario, podemos alargar quizás unos 10 minutos más y como abrir esa posibilidad. Disculpa, falé todo el tiempo con el vídeo. Ay, bueno. Disculpas. Voltou.
Son esas cosas del debil cyborg, ¿no? El debil cyborg, ¿no? Mundo digital, que às vezes você clica algo e é mais... Mas, bom, estava chamando um pouco a uma conversa mais aberta agora, quem queira levantar alguma questão, ou comentar, ou perguntar, o que seja. Olá, estão me ouvindo? Legal, meu nome é Marília, estou falando aqui direto de São Caetano do Sul, São Paulo, e me inspirei na fala da Yazana, porque eu acho que a gente também cria com esse encontro a possibilidade de uma rede, né, multiespécies a partir desses locais em que estamos. Eu vim para cá hoje, enfim, claro, conheço o trabalho do Pablo, mas porque eu estou montando uma disciplina para uma turma de primeiro ano do curso de licenciatura interdisciplinar da UFABC, chama Tópicos Contemporâneos de Filosofia, e eu estou querendo trabalhar com a questão das possibilidades de construção de parentes, a questão animal com plantas, quero chegar nas plantas de alguma medida, então eu vim aqui para ouvir o resultado do trabalho do Pablo, saber como que foi feito isso, né? E me surgem algumas perguntas, já que eu estou preparando, né? Eu vou trabalhar textos muito próximos aos que vocês trabalharam, Anna Tsing, Haraway, Kocha, Ana Primavesi, talvez um pouco de Ernest Gott, com a questão da sintropia. Mas a pergunta que eu acho que é o meu desafio é como sair, ou como levar os estudantes a saírem de uma chave de representação, né, desses animais, para que se estabeleça um tipo de relação que eu chamaria de poética, né, em que, de fato, esse centro do eu, ou antropos, se desloque definitivamente de si, enquanto projeto moderno, e consiga se abrir para uma percepção desses seres que seja de uma ordem sutil, né? Então, a minha pergunta, eu tinha duas. A primeira era como que foi a disciplina, mas o Pablo já contou. A segunda é como que vocês, tanto os estudantes quanto o próprio Pablo, como que vocês viram emergir essa sensibilidade multiespécie, essa dimensão poética mesmo do encontro efetivo com o lobo-guará, com o cajuzeiro, com esses espaços de corais, né? Como que aparece essa poética? E se houve algum trabalho do Pablo para ativar isso, né? Em algum sentido sensível mesmo. É isso. E aí, enfim, também estou à disposição para trocas, para parentescos, para além do próprio território. E estou coordenando um projeto de extensão aqui sobre práticas de agricultura. Então, trabalhando aí com a questão das plantas, fico aí para possibilidade de articulação. É isso. Bom, eu posso responder depois, mas primeiro acho que se algum dos estudantes quer responder essa pergunta sobre essa questão mais quase sensorial, sensível. Eu vou dar só um exemplo. A gente, às vezes, sonha com esses seres que a gente encontra, né? Então, tem passagens da Glória Anzaldúa que narra um transe xamânico com uma serpente, e ali ela começa a entrar na capacidade de ouvir o que está acontecendo. Então, não sei, talvez vocês tenham tido experiências também nesse sentido, né? De repente, eu posso me somar ao comentário da Marília para adicionar um ponto que eu acho que ajuda a ver isso também. Como eu relatei antes, né, o mapa que eu estou fazendo dessa espécie Guapuruvu, quando eu entendi que o tempo de vida era parecido com o tempo do humano, aí aquilo me abriu uma empatia, assim, é como se fosse entendi, né? Entendi que conexão é essa, né? E há muitas, né? Claro, tem uma conexão que é muito, muito real da minha infância também, quando eu sempre morei nesse apartamento quando eu era criança, eu voltei a morar aqui, né? Depois de quase 15 anos. E tinha um guapuruvu gigante num terreno aqui de trás, e ele foi cortado quando eu tinha 6 para 7 anos, eu acho. Ele floria, assim, com uma copa maravilhosa. É uma floração amarela, parece um ipê, mas não é. E aí, então, fica aquela memória, né? E, de repente, anos depois, aquilo volta, enfim. Né? Mas quando eu descobri essa coisa da idade, do tempo de vida, né? Aquilo é um dado que faz pensar o que está em risco agora? É a vida do humano com a pandemia também, né? É como se a gente
retorna para essa vida, esse corpo cápsula, né, que precisa se proteger, né? Então, são muitos jogos estranhos e jogos de desafetação, né, que eu não posso me aproximar das pessoas, eu devo duvidar de todas. São novos afetos, né? São afetos que, inclusive, parece que não tem nome ainda, né, do que a gente está sentindo, né? Mas aí também, para conversar um pouco com isso com o que a Marília falou, eu acho que tem uma coisa que é interessante de pensar quando a gente começa a entrar nessa literatura toda, que são os potenciais abismos que vão aparecendo, né? Sobretudo numa não domesticação daquilo que a gente foi treinado para ver como domesticável, que é a natureza, né? Então, quando eu falo das árvores, por exemplo, para as pessoas, né, a gente está fazendo um mapa das árvores, as pessoas se preocupam, no geral, genérico, sem querer generalizar, as árvores são pensadas como equipamento urbano ou de embelezamento da cidade, ou enfim, elas não são vistas na riqueza. Claro que se eu vou conversar com pessoas que trabalham num departamento maravilhoso que a gente tem aqui, que está sendo desmobilizado há mais de 10 anos, que é a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, há muitas pessoas que ali vão trabalhar no sentido de entender e de reverberar a noção da complexidade de vidas que vivem em uma única espécie de árvore, né? Então, no sentido, isso é uma visão não domesticada daquilo, né? Mas eu estou me encontrando muito, assim, no momento que eu falo sobre o que vem é muito, é bonito, né? E é um bonito e está fora do corpo, é um bonito e está lá. Então, é muito... são tensões de mundo, são visões de mundo que a gente vai aí devagarinho precisando quebrar, mas também há abismos e muitas vezes uma dificuldade de se relacionar, um pouco como o Pablo comentou, eu acho que como pessoa que vem mobilizando esses saberes há muito tempo, né, essa literatura, a gente vai se encontrando nos processos assim, com os alunos e tudo mais, né? Muitas vezes algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande porque isso gera abstrações muito grandes em relação à percepção, né, do real, da vida, da concretude, e às vezes fica difícil de lidar. Então é toda uma cartografia do movimento, de novo, né, de si no mundo, do pé do chão, da percepção, do que eu posso fazer, né, é uma reconfiguração do que posso fazer, né. É um questionamento, por exemplo, sobre essa questão dos animais no espaço urbano, que eu fiquei pensando em relação ao trabalho do Alexandre. O Alexandre saiu, será? Sim, ele me falou que tuvo que sair agora. Que pena, eu vou fazer um super comentário aqui que eu queria escutar dele. Mas se queres fazer, depois passamos. Vai ficar gravado, né? Que eu acho que às vezes existe eu acho que é um desafio grande a passar, né? A desobjetificação da vida do animal visto, né, no espaço urbano. Como é que eu ressensorializo isso de uma maneira que não seja olhar para aquilo já com uma finalidade objetificada, né? É algo bem sutil, assim. Sutil, interessante, político. Como é que a gente lida com isso, né? Pois, está dando para ver meu vídeo? Desculpa, es que un poco... vale. Para responder, María, a tu pregunta de cuál fueron como esa parte, como ese motor inspirador, ¿no? Cómo conseguir inspirar, claro, la parte texto, ¿no? Literatura científica fundamental, que ya falé, más al mismo nivel de importancia la cuestión artística. Y ahí, digamos, mi praxis más profissional é muito mais no âmbito da arte que no âmbito da arquitetura. Digamos, eu não tenho construído prédios, eu tenho produzido cartografias, produzido instalações interativas, publicado livros, he participado en un lado más entre arte y activismo en digamos, intervenciones en la frontera entre, en fin, digamos, tengo un lado como activista, artivista, que utilizo para capturar la imaginación de los estudiantes, ¿no? Y un poco de qué manera. Bueno, eso no falei muito nesta disciplina, pero mi encontro con o antropoceno más directo fue en Japón con o acidente nuclear das usinas en Fukushima, ¿no? Y yo para mi tesis de doctorado pesquisé a respuesta por parte de la ciudadanía, por parte de los artistas y por parte de la ciencia ciudadana a un acontecimiento como que explotan
3 reactores nucleares a 200 kilómetros da maior metrópolis do planeta, ¿no? Y ahí toda fue una respuesta riquísima, ¿no? Por parte de todo tipo de prácticas y de exploraciones artísticas por gente que no era artista, fotógrafos, y para mí eso fue como un acontecimiento ético, estético, político de enorme magnitud que me inspiró a mí. Bueno, mas cuando yo comienzo como profesor en 2018 en una universidad federal brasileña, mi interés era abordar estas cuestiones, ¿no? ¿Y qué aconteció en 2015 no Brasil? Algo que llama el Brasilian Fukushima, ¿no? Que fue el rompimiento de las barragens en Mariana, Minas Gerais, que tuvo como resultado el mayor desastre ambiental da historia de Brasil y el mayor desastre ambiental da historia da mineración de barragem, ¿no? Que fue el rompimiento de eso. Entonces, uno de los cursos, casi mi segundo curso da UFPB fue vamos a estudiar en una disciplina sobre patrimonio histórico, ¿no? Como vamos a estudiar el caso de Bento Rodríguez, ¿no? Ese vilarejo que fue la zona cero, todo el desastre de Mariana, que fue la zona cero, que afectó después casi la muerte, el ecocidio del Río 12, toda la contaminación de una falla costera llega hasta los corales en fin, una macroescala. Entonces, digamos, ese trabajo ya hicimos, y Alice participó, estudiamos hicimos la cartografía transescalar en escala local, regional y planetaria del desastre de Mariana, ¿no? Entonces, y también con resultados muy... Alice ya presentó un trabajo muy fascinante de pensar en comunidades subterráneas multiespecies con fungi, no contexto de Bento Rodríguez, como una fabulación tecnocientífica. Entonces, digamos, al mismo tiempo que se utiliza ese repertorio, esa literatura científica, toda la parte de exploración visual está también ahí presente. Y yo también acompaño mucho el trabajo, por ejemplo, de un programa de postgraduación que tienen en Londres que se llama Environmental Architecture, que ellos trabajan también estas cuestiones. Es un programa, es como equivalente a un mestrado nuevo, y también es interdisciplinar, y también estudian, por ejemplo, el impacto de la mineración en Atacama en relación con las fuentes de agua, y consiguen hacer también trabajos a nivel de representación muy sofisticado. Yo presento para mis estudiantes. Vamos a hacer cosas así, y yo tengo que hablar que es totalmente formidable la capacidad que tienen estudiantes de Brasil de producir a veces conteúdos muy sofisticados con unas herramientas que no son las que tienen los estudiantes de los países del norte. Estoy hablando de telas, por ejemplo. Yo siempre falo, tenemos que conseguir trabajar a alta resolución, producir conteúdos a alta resolución. Y para você trabajar a alta resolución, usted precisa tener una computación, usted precisa tener un hardware que te permita hacer computación, usted precisa tener también una tela grande, y claro, la disponibilidad del hardware no es la misma si usted estudia en Londres o si usted estudia en el nordeste de Brasil, ¿no? Y he hecho que con este curso, también los cursos anteriores, he hecho que a veces, no sé, he hecho que Dona Jari no gusta la palabra de heroica, no gusta esa palabra de heroica, mas cómo te han conseguido, frente a la precariedad de computación de telas grandes, ¿no? Conseguir la calidad de los trabajos que se han presentado hoy. Un esfuerzo por parte de los estudiantes muy titánico, ¿no? Porque, bueno, inclusive también hablando Guilmar también durante el proceso del curso, su computador quebró. También sabemos problemas de las redes eléctricas. La red eléctrica que tengo Brasil, infelizmente, no es la misma infraestructura eléctrica que tenemos aquí en Europa. Entonces, bueno, no sé, respondiendo por María tu pregunta, la cuestión de vos tener también una sensibilidad artística al mismo nivel que la parte científica, o en mi caso, acho que más, pues tienes esa vocación de vos siempre ir alendo texto, ¿no? Entonces,
y esta es la primera también que hemos conseguido presentar, que los estudiantes consiguieron hacer vídeos, y estoy especialmente emocionado por la primera vez que los trabajadores también consiguen entrar en un lenguaje de vídeo que es el lenguaje ahora universal, ¿no? Do trabalho también, porque tiene la posibilidad de você después ser replicado y demás, ¿no? Mas, no sé, si también quieres, también, María, te puedo pasar algún PDF das primeras la primera aula, la segunda aula, que presento todo, hago una presentación primero do antropoceno, después das indagaciones críticas ao antropoceno, y después das exploraciones, todas las exploraciones que hemos feito visuales, ¿no? En todos estos cursos, ¿no? Entonces ahí se produce un poco esa nova, esa que fala también faláis vosotros, Cristina, ese novo ollar, ¿no? esa nova sensibilidad. Por ejemplo, algo que también hemos conseguido en los últimos tiempos, cuando al principio fue muy difícil, es por qué hacer un corte de un río. Un corte, que es un lenguaje arquitectónico muy específico, ¿no? Que se utiliza principalmente para hacer cortes de predios. Un corte, la primera disciplina que no conseguí, que ese grupo específico de estudiantes había una reyesión, no entendían por qué hacer un corte de un río, y estábamos estudiando el río Doce. Entonces, acho que hay un momento ahora muy fascinante de cómo los conocimientos de arquitectura, los lenguajes de arquitectura se utilizan para otros temas, ¿no? Para el tema de, por ejemplo, en el caso de Forensic Architecture, ¿no? Cómo se utilizan todo el lenguaje el entendimiento tridimensional espacial que você aprende como arquitecto para estudiar violaciones de derechos humanos y reconstruir en 3D lo que acontece con un asesinato, una fachada de casa, donde sea, ¿no? Y hecho que no, eso es una virada, y la otra también es cómo utilizar ese conocimiento, que es muy específico también de arquitectura, porque los geógrafos nunca consiguen hacer mapas legales, los geógrafos, nunca. Ellos trabajan con GIS, hacen algo con sistema de información geográfica, y siempre el resultado es más pobre en la cuestión artística, ¿no? Y hecho que específicamente la disciplina de arquitectura tiene un potencial interdisciplinar de você también trabajar con mucha complejidad, que si aparte, que si você haces eso que falaba, que gusté mucho de ella, eso, cuando falaba de indisciplina, ¿no? Si você introduce ahí una indisciplina para lecturas nuevas y formas nuevas de objetos de estudio, ¿no? Consigues un deslocamiento que para mí te lleva a lo que es una de las cuestiones hoy fundamentales, ¿no? Que la moralidad es una cuestión fundamental, obvio, ¿no? Pero también esa otra cosa que fala Greta Thunberg, ¿no? Que la utilizamos también a veces en los cursos, ¿no? Cuando esa Greta Thunberg fala de a nosa casa está a arder, ¿no? A nosa casa, planeta Tierra, está a arder. Pensa que a casa é un pouco a disciplina, o saber do arquitecto, ¿no? A casa, ¿no? Entonces, la casa tem muchas escalas, ¿no? Y hay una escala de la casa que el planeta, ¿no? Y ahora tengo muchos programas también de arquitectura experimentales que están estudiando esa dimensión planetaria, ¿no? Hay la onda también de ese pensamiento más de Strelka en Moscú, ¿no? Que están con toda esa cosa de la geoingeniería y la artificialidad, que ha hecho también interesante. Mas bom, pouco isso, faz um pouco uma descarga, não, realmente darle a la visualidade e a contravisualidade muita importância, porque também você precisa ver alguns exemplos, não? Você para fazer um corte de um rio, precisa de um corte dos corais, tienes que ver, ajuda a conhecer. Então, pouco eu vou detrás de lo que considero un poco o estado de arte, de esa intersección de ciencias y artes, y también la cuestión de arquitectura ambiental. Y, bueno, claro, ya falei no começo, mas acho que o Feral Atlas agora é uma ferramenta pedagógica espectacular para estos experimentos epistemológicos. De fato, eles también ofrecen su propio sílabus, no, el Feral Atlas ofrece un propio sílabus, y bueno, yo hice mi propio sílabus de cómo tornar o Feral Atlas es una herramienta conceptual, mas al mismo tiempo muy aplicada, que ha hecho que también la potencia de arquitectura, si piensas, por ejemplo, con la filosofía, ¿no? Al final el texto tiene un poder en sí mismo, un texto, ¿no? En un curso de filosofía, pues no puedes pedir a los estudiantes que diseñen, ¿no? La cosa de la herramienta de arquitectura es que se puede pedir a los estudiantes que escriban más que también diseñen, ¿no? Entonces, tienes siempre
essa dualidade que pode ser muito criativa, né? Maravilha. Eu acho que tem uma coisa assim muito maravilhosa, Pablo, que é vocês realmente finalizarem os projetos. Isso é muito impressionante. Muito, sabe, essa coisa de que os projetos foram bem acabados. Quando eu trabalhei e tenho trabalhado com o Lucas, meu companheiro, também em oficinas de cartografia, muitas vezes a gente vê uma dificuldade muito grande na finalização de uma cartografia, na finalização de um mapa. E eu acho que a gente precisa dessa força. Eu acho que é inspirador, assim, encontrar esses projetos todos, porque passam por esse desafio mesmo da produção imagética e semiótica para encontrar uma forma para aquilo, né? Para lidar com o problema, assim. Então, muito, muito bonito. Obrigado, Cristina. Bom, então acho que também, como a ideia era acabar as... Bueno, aqui na Espanha são 9 da noite, acho que no Brasil agora são as 4 e perto das 4:30, né? Uhum. Podemos ir fechando. Eu gostei muito deste bonus track com Yacina, com Marília também. Acho uma questão também que não falei disto, mas falei para meus estudantes da questão de onde vem o saber, não? E para mim uma coisa muito paradigmática do Feral Atlas es que el corpo editor son 4 mulheres. São 4 mulheres, são dessas 3 antropólogas e uma arquitecta, não? E acho que não é casualidade que hoje, para mim, o pensamento mais poderoso está vendo principalmente, não só, claro, obvio, ¿no? Pero está vendo ya que cada vez más escutar y leer a autoras y pesquisadoras mujeres, ¿no? De hecho, que Feral Atlas es un ejemplo ahora mismo paradigmático de eso. Nos gusta mucho escuchar a Marília y a Sana y también muy obrigado por Priscila que acompañó y todo. Ela suele participar muito nos cursos, una advogada activista do Rio y entonces, bueno, quizás eso sea el comienzo también de comenzar esas redes multiespecies, político-pedagógicas, docentes o que sea, y entonces la gente sigue conversando por otros canales. Yo creo que voy a dar unas palmas flamencas para mis estudiantes. Isso, gente, prazer. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Tchau, Pablo. gente. Obrigada, Parabéns. tchau, até a próxima. Tchau. Valeu, parabéns.